O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, os que puderem. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes, vindos de perto ou de longe, conforme já acolhemos todos no início da missa. Mais uma vez quero saudar você que está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. A primeira leitura que nós acabamos de escutar termina assim: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Evangelho termina: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Eu estou vindo aqui para o altar do sacrifício, ali é o altar da palavra, para fazer uma ligação entre o que nós pedimos a Deus no início da missa, rezando a primeira oração, e o que nós estamos escutando. Vejam o que nós pedimos a Deus. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo. Pensar o que é certo e realizar com a vossa ajuda. A gente está pedindo a Deus para pensar o que é certo, mas como a gente não tem todas as condições, nós pedimos a ajuda de Deus. E o que é pensar? O que é pensar o que é certo? Começamos a primeira leitura escutando: é preciso saber segui-lo,
Pensar o que é certo é eu saber seguir a Jesus. É eu procurar conhecer o que Jesus nos pede. É preciso saber segui-lo para conhecer o Senhor. É preciso que cada um de nós, para saber como fazer as coisas certas, entenda o que diz o Evangelho. E o que é que diz o Evangelho? Que a lógica de Jesus é diferente da nossa. Nós acusamos, nós condenamos, nós ficamos apontando os erros, as limitações dos outros. E não enxergamos os nossos. Jesus era diferente. Jesus não condenava, se aproximava do pecador e chamava o pecador para junto dele, para o pecador mudar e se converter. Então ele vai chamar Mateus, que era cobrador de impostos, e certamente um homem que cobrava propina, certamente um homem que roubava. Aí ele chama Mateus e vai comer na casa de Mateus. Aí se junta aí na casa de Mateus outros iguais a ele. Aí aqueles que não entendiam nada do que Jesus falava começaram a criticar. Por que que o mestre de vocês se junta com pecadores? Aí Jesus responde dizendo: eu não vim chamar os que têm saúde. Quer dizer, é uma metáfora. Eu não vim chamar os perfeitos. Eu vim cuidar dos doentes. Quer dizer, eu vim chamar o pecador. Então, a lógica de Jesus não é condenar o pecador, mas é tentar convencê-lo dos seus pecados para que ele mude e se converta. Então, hoje, eu, você e cada um de nós, ao invés de estar condenando, ao invés de estar apontando o erro do outro, cada um de nós deve, com o exemplo de sua vida, motivar o outro a mudar. Então, eu me junto com alguém que pode ter um procedimento ruim, mas não é para eu fazer o que ele faz, mas é para ele, a partir do meu exemplo, entender que precisa mudar. Para tanto, não precisa falar nada. Basta que o outro perceba que você é diferente, que você tem um outro jeito de ver a vida, de viver a vida. Aí nós iremos entender que não adianta você fazer muita coisa, mas na verdade sua vida não corresponde à fé que você professa. Porque na primeira leitura o autor sagrado diz assim: eu não quero oferenda, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia.
Você pode ser uma pessoa muito caridosa, que pode até oferecer toneladas de comida para quem não tem o que comer. Mas se você não é misericordioso, não adianta nada. Porque você não tem misericórdia. Você não ama. Você não. Então, qualquer sacrifício que a gente faça para Deus ou em benefício do outro, se aquele sacrifício não está ligado à minha vida, não adianta nada. Então, para fazer o que é certo, como a gente pediu no início da missa, é preciso que duas coisas da nossa vida caminhem assim, ó, fé e vida. Eu não posso ser uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Eu não posso ficar assim, rezando o tempo todo, com o terço rezando, mas meu olho está discriminando, está olhando o outro, está. Aí não adianta terço, não adianta você colocar na oferta quando. Para fazer o que a gente. Para proceder conforme a gente pediu no início da missa, fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo. Então a gente tem que pensar o que é certo e proceder conforme o que é certo. Aí uma pergunta a gente precisa fazer sempre: o que eu estou fazendo? Estou fazendo certo? Porque às vezes você está fazendo conforme seu entendimento, mas aquilo não é certo. E para saber o que é certo, eu tenho que mergulhar na palavra de Deus. Mergulhando na palavra de Deus, eu vou entender que eu tenho que ser. Se eu tenho fé, o primeiro compromisso é ser coerente. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu não posso exigir do outro que eu não sou capaz de fazer. Eu não posso estar olhando o defeito do outro se eu não olho primeiro os meus. Então, a coerência entre fé e vida. Senão, eu estarei sendo hipócrita. Hipócrita. Eu, por exemplo, tenho muito cuidado quando eu estou pregando. Eu nunca digo, vocês precisam fazer. Eu sempre digo nós, porque eu me incluo. Eu não sou perfeito. Eu também tenho limitações. Então, eu não posso estar mandando os outros fazer se eu não sou motivado a fazer também. E oriento o pessoal aqui, porque a gente às vezes gosta disso, né? Vocês precisam rezar, mas não reza. Vocês precisam amar, mas não ama. Então, se inclua entre os pecadores, porque você também é um deles. Agora vejam a última oração da missa. O que nós vamos pedir no final da missa. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações. Quais são as más inclinações? Para fazer o mal, para julgar, para condenar. São as más inclinações. E nos conduza pelo caminho do bem. Olha que ligação. Gente, a missa, às vezes a gente não acompanha. A gente não acompanha. A missa tem uma ligação entre a palavra, as orações, tem
Se a gente não presta atenção, a gente, como diz assim, passa batido. Quer dizer, a gente não compreende. Então, que Deus nos ajude a pensar o que é certo. Que Deus nos liberte das más inclinações. E nós sejamos cristãos católicos coerentes, humildes, conscientes de que somos todos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. É assim que a gente deve proceder. Se Deus não condena, quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Quero misericórdia. Quero misericórdia, não sacrifício. Quero misericórdia, não condenação. Não condenação. Eu costumo dizer assim: eu não tenho medo do outro. Tem gente que tem medo de se juntar com alguém que, na cabeça dele, aquela pessoa tem um comportamento, tem um jeito que, se eu ficar próximo dele, eu vou ser visto como igual a ele. Eu não tenho isso, não. Me aproximo de qualquer pessoa, abraço a qualquer pessoa, vou a qualquer lugar, mas vou não para me tornar, se aquilo não presta, não para fazer o que está errado, mas para naquele lugar me colocar como alguém que não é melhor, mas que pode ajudar o outro a mudar. Que cada um de nós procure sempre fazer o que é certo e fugir das más inclinações. Amém.